Olá, queridos, tudo bem? Essa é uma mensagem de Natal. Embora atípica ou talvez bem propícia para a época em que estamos vivendo. Qual a mensagem que a gente poderia mandar melhor para vocês neste mundo tão conturbado em que estamos? Talvez seja um momento de profunda introspecção entre cada um de nós. E vale muito mais agora a mensagem do aniversariante. Amar ao próximo como a si mesmo. Paz na terra entre os homens de boa vontade. Um Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal! Nós vamos fazer isso até quando a gente puder, porque eles não querem que se fale a palavra Feliz Natal, não é? Lá no Canadá também era proibido. Cortaram. Não. É Feliz Natal mesmo, entendeu? E eu só não faço o gesto que eu queria aqui, porque é Natal. Mas fica para depois do Natal, eu vou dizer o que eu penso dessa turma que está bagunçando o nosso planeta. Feliz Natal para você. Feliz Natal! Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no... Não sei, não vai ser o último vídeo do ano, mas é o antes do Natal, com certeza. Quer dizer, Natal, né? Essa palavra tão perseguida ultimamente. Lá no Canadá já não se falava Natal, era Holidays. Mas eu aqui continuo falando Natal. Não importa se é nascimento de Cristo, se é de qualquer outra deidade, se a data é errada, se ele nasceu em 25, se ele nasceu em março, isso não importa. O que importa é o simbolismo. O simbolismo é que sempre foi uma época de congraçamento, de paz, de reunião. Até na Primeira Guerra Mundial teve um momento no Natal, isso é histórico, as tropas pararam, se confraternizaram, depois voltaram a se matar. Mas é sempre uma data sempre importante. Mas aqui estamos sob novo bloqueio, a Europa toda, e nós não sabemos quando é que isso vai terminar. Temos comentado muito sobre isso. Seria interessante nós conseguíssemos fazer um vídeo otimista, né? Mas está quase impossível. É uma coisa muito difícil no momento. Mas nós vamos tentar, porque dentro de nós, dentro de cada um de nós é que está a força da resistência. Né? Vamos começar a bater um papo muito longo agora, porque, como eu disse, essa área da ufologia e da civilizações extraterrestres e os extraterrestres no passado, elas se expandem de uma forma impressionante. Um caminho leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Nós vamos ver ao longo desses vídeos. Vai ser uma série bem longa agora, sobre o Shiny One, ou os brilhantes, os Elohims e os anjos. Pois e essa série de vídeos, eles vão ser baseados, né, também numa série de livros. Não existe apenas um único autor, estão baseando em um único pesquisador. São pessoas que pesquisaram a sério durante décadas, alguns dedicaram sua vida a isso. E nós vamos pegar por aí, só para vocês terem uma ideia, aqui tem os livros que eu estou utilizando. Caiu um no chão. Pois é. É só uma pequena amostra, ok? Nós temos o Robert Bauval. Eu até pronunciei errado na última live, é a Câmara Secreta, não os Segredos da Câmara, é muito bom, olha que livrinho. Aliens Ancient Egypt, de Xavier Reis, que é um cara que tem vários livros sobre o assunto. Esse aqui é fantástico, do R.A. Bollé, Flying Serpents and Dragons. Temos o DNA dos Deuses, DNA of the Gods. Missing Lands, também fantástico, do Fred Silva, esse americano, do Robert Bauval Hancock, Keeper of the Genesis, e esse dicionáriozinho da Bíblia, ok? E a própria Bíblia, foi meu mouse que caiu, não, celular. Muita coisa em cima da mesa. Então, só para ter uma ideia, quando nós fazemos um vídeo, um condensado de 30 minutos significou um tempo enorme de pesquisas e de condensação, de condensar todas essas informações em alguns minutos no YouTube, porque não adianta fazer um vídeo muito longo, as pessoas não têm, ele não tem muita, as pessoas não se fixam muito, estudos já mostraram isso, um vídeo de uma hora e meia. A live é diferente, a live tem uma outra dinâmica, tem várias pessoas falando, conversando.
Eu ainda pretendo um dia fazer, mas ainda não dá por causa do horário, que é muito complicado. E o livro que eu vou começar a falar, que é o Shine One, ele é do Christian O'Brien, né? Ele nasceu em 1914 e faleceu em 2001. O trabalho dele é fantástico, ele tem vários livros. Ele foi geólogo, um explorador britânico. Em 1936 ele esteve envolvido na descoberta do Chogyam Ziggurat, lá no sul do Irã. Ele foi nomeado como diretor, CEO em 1967 da British Petroleum. E com isso ele viajou pelo mundo inteiro e ficou depois ali focado nessa área. Ele fez pesquisas até no Canadá. Ele se aposentou em 71 como presidente do conselho e diretor da Iranian Oil Operation Company, da companhia de óleo iraniana, com sede em Teherã. Recebeu vários prêmios com isso e se dedicou a aperfeiçoar o conhecimento dele, agregou o conhecimento de geologia, ele já tinha participado de explorações, a escrever livros sobre o assunto, e ele escreveu o Shine One. Ele chama o Éden, que é chamado Edim, né, nos sumérios, e Éden, em várias línguas do mundo é muito parecido, Garden, Jardim, Jardim, Garden, Karten, é tudo jardim. Ele chamava de Karsag, né? E ele se baseou também numa pesquisa de um cilindro que foi encontrado lá na região, chama-se cilindro de Barton, onde tem vários poemas épicos sumérios. Não é só esse cilindro, são vários outros, né? O Zachariah Sitchin pesquisou em cima disso, e vários outros pesquisadores se utilizaram desses achados arqueológicos. A Universidade da Pensilvânia, por exemplo, tem um trabalho do Noah Kramer magnífico, e não tem nada a ver com ufologia. Esses caras eram acadêmicos. Já o O'Brien caminha já na direção do interdimensional, né? Então, esse chama-se Karsag Épicas, né? O Hussarg Épico, o Épico de Hussarg. É o nome dado pelo geólogo por ele, ex-presidente da Anglo-Iranian Oil Company, o Christian O'Brien. Ele pegou uma série de 9 poemas épicos sumérios que estavam escritos no sumério arcaico, que tem a ver com o Nibiru, né? Quando eles falam de Nibiru, está tudo ali. Então foi encontrado lá na Mesopotâmia, né, onde hoje é o Iraque. Então tem o cilindro de Barton, é o nome do cara que descobriu o cilindro, tem um hino dedicado ao templo de Kesh. Alguns estudiosos esotéricos acreditam que esses trechos se originaram com uma série de lendas e poemas sobre os primeiros deuses heróis mitológicos, né, da história suméria, como Anu, né? O'Brien chama de An, A-N, Enlil, Enki, Ninhursag, O'Brien chama de Ninkarsag, um nome parecido, né? Cada um traduz de um jeito, porque não tem uma tradução que possa ser feita exatamente. Ninhursag. E ele fez essa pesquisa nesse Ziggurat que ele trabalhou na pesquisa, o Karsag, né? Hoje é Hussarg, tá? Cada um vai falar de um jeito, mas tudo muito parecido. Essas epopeias são contidas e condensadas em cilindros sumérios que foram recuperados pelo Dr. Henry Haynes durante as escavações feitas pela Universidade da Pensilvânia em Nippur entre 1896 e 1898, século XIX. A Inglaterra traduzia a linguagem suméria. E foram trazidos originalmente por George Harold Barton, que aí levou o nome de cilindro de Barton, e que O'Brien desenvolveu o trabalho dele em cima desse cilindro. Então essas epopeias foram traduzidas pela primeira vez pelo professor de línguas semíticas e história da religião George Harold Barton, sobre o título de Inscrições Babilônicas Diversas. Essa tradução foi feita em 1918. E o mais importante agora é o Christian O'Brien. Vou começar a série falando sobre o estudo e análise do Christian O'Brien, que é muito interessante. Ele se baseou num códice chamado Askew Codex, também conhecido como Codex Askevianus. Ele é um manuscrito de pergaminho, um tamanho, mais ou menos do tamanho do papel ofício, 21 por 16,5, quase que um caderno pequeno, né? Ele é mantido pela Biblioteca Britânica com o número 5114, BL adicional MS 5114. Aí ele contém traduções coptas da religião copta, que é o Pistofia, né?
E ele foi comprado por herdeiros de Anthony Askevianos, né? Os herdeiros dele compraram. Não se sabe bem como é que esse códice foi parar na Inglaterra. Isso foi em 1785 e se vê que a origem dele é do Egito, provavelmente lá de Dendera, perto, lá em Nag Hammadi. Ele tem 178 folhas, um jogo de 356 páginas, está em excelentes condições, com exceção de 2 folhas que estão faltando, a página 33 e 34, né? Ele está entre os manuscritos mais completos. Se nota que ele foi escrito por 2 mãos diferentes, embora com tintas diferentes, mas que esses escritores viveram na mesma época. Essa descoberta foi importantíssima, pois até 1945, quando foram descobertos os manuscritos de Nag Hammadi, só se tinha esse documento. E ele foi guardado, não era muito falado, ele guardaram no museu e ficou lá. Ele é um dos 3 códices sobreviventes, contendo cópia de todos os escritos gnósticos que sobreviveram até tempos recentes. Os outros 2 são o Bruce Codex, que foi também descoberto no Egito, e o Berlin Códice. Esse códice, como os outros, o primeiro deles só foi publicado no século XIX, e o outro, o Códice de Berlim, só no meado do século XX. Então isso não era para o público. Por isso é que é importante esse tipo de pesquisa, porque isso aí não vai ser falado na escola dominical. Isso não vai ser falado pelo pastor, pelo padre, por guru nenhum. Essa história foi colocada lá atrás. E até o século XX, as obras de Irineu e outros heresiologistas, quer dizer, os caras que caçavam os hereges, quem caía fora do que era da narrativa religiosa, cristã da época. Irineu foi um dos pais da igreja, quem estabeleceu os fundamentos da igreja cristã. Ele falava sobre esses grupos, né? Ele comentava sobre esses manuscritos, mas nós não tínhamos, com exceção desse que foi vendido para o Museu Britânico bem escondidinho lá, e a descoberta em 1945 e 47 os manuscritos do Mar Morto. Então nós vemos que a coisa é muito... parece um filme, um thriller, mas a história dos manuscritos do Mar Morto também, dá um filmaço, e tem. Como eles apavorou o establishment, apavorou a turma que detém o poder. E aí nós vamos agora a isso, destrinchar pedacinho por pedacinho desse manuscrito. Então, fazendo um resumo, porque tem muita informação nesses livros, ou principalmente no Charlemagne, eu falei que as histórias começam com a descida dos Anunnakis, que ele chamava de Ananagi. Eu vou chamar Anunnaki, não vou falar o que Ananagi, isso foi uma maneira dele. Nessa época o Zachariah Sitchin ainda não estava famoso. Então eles chamam de Ananagi. Eles desceram no Monte Hermon, né? Todos nós já conversamos muito sobre isso, e tudo isso gira em torno do assentamento deles em uma planície próxima e construindo um reservatório, né? Modificando o curso d'águas e edifícios. As traduções de Christian O'Brien geralmente favoreciam explicações menos sobrenaturais. Ele coloca que esse pessoal era de carne e osso, funcionava, existia, estava ali presente, não era um mito. Existiam mesmo, eles estavam ali, é histórico. E ali se estabelecem e começam a evoluir a agricultura, ensinando aos moradores locais, aos nativos locais a evoluírem também junto, como cultivar o trigo, etc. Se estabeleceram. E ele continua dizendo que após uma catástrofe houve uma diáspora, quer dizer, as pessoas se separaram, eles se espalharam. Houve uma diáspora dos brilhantes, eles foram para vários locais do planeta. Se espalharam pelo sul do Líbano primeiro, né? Espalhando culturas de grãos domesticados, trigo, arroz, etc. E isso foi tomando conta do planeta inteiro. Todas as grandes civilizações falam dos deuses que chegaram e trouxeram o trigo, trouxeram o milho, a batata, e vai por aí. Foram vários assentamentos, isso ao redor do mundo. Esses assentamentos foram decididos por membros do Conselho Anunnaki em Jericó, Baalbek, Ebla e Çatalhöyük, na Turquia, onde hoje é a Turquia, no Monte Olimpos, na Grécia. Os deuses gregos estão aí embutidos nessa turma.
eles se espalharam, como eu expliquei no vídeo passado, eram várias etnias Anunnakis, por assim dizer, várias raças, de várias dimensões. As regras que se estabeleciam para como essa turma se comportava, nós vamos ver no decorrer dos vídeos, que é muita informação, não vai embolar o meio de campo, como se diz. Temos que ir devagar. Então, vocês poderem... Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para quem for assistir a sequência, entender, não ficar voltando toda hora contando uma história para embasar o que eu vou falar. Eu vou continuar e não vou mais ficar voltando. Então, é bom acompanhar e tem tudo a ver com todos esses vídeos que nós publicamos aí. Então, após essa catástrofe, que não sabemos qual é exatamente, eles se espalharam, alguns ficaram ali pelo sul do Líbano, etc., e construíram vários assentamentos. Vocês vão ver nas imagens agora Petra é um desses assentamentos. Olha o tamanho das portas, o tamanho das janelas, o tamanho dos chamados templos dos edifícios. A região foi totalmente devastada. A gente olha a região de Petra, ali Mar Morto, parece que houve realmente uma grande catástrofe, uma coisa inimaginável. E aí nós vamos ver Çatalhöyük na Turquia, né? Jericó, as ruínas de Baalbek, aquelas pedras gigantescas, coisa impressionante, o tamanho daquilo. Muito bem, então ele sugere, o O'Brien, que o desenvolvimento dessas tais cidades-estados eventualmente levou às grandes civilizações nas planícies da Mesopotâmia, Egito, Irã e Índia. Se espalharam, a temperatura na época era diferente, a vegetação também era diferente, não era tudo deserto. Aquela região ali do Sinai, ela foi devastada. Dá para ver isso em foto aérea, impressionante. É uma coisa impressionante. Então nós vamos ver que vários museus de arqueologia e antropologia pelo mundo têm material dessas áreas. Mas o mais importante é a Universidade da Pensilvânia, onde eu já comentei, o Noah Kramer, que fez um levantamento, é o mais moderno, o mais atualizado levantamento. Ele publicou vários livros, a Suméria, a vida na Suméria, sobre religião, e serviu de base para muita gente, inclusive Zecharia Sitchin, estudar e romancear a história, fazer uma releitura do estudo desses acadêmicos. Aí tem o número das tábuas, eu vou falar aqui, mas se você for na Pensilvânia, está lá, é a tábua 14.005, Mito da Criação, a 8.383, é o texto mais antigo religioso da Babilônia, é o cilindro de Barton, é quando eles se decidem se estabelecer nessa região. Tem o 9.205, Enlil, Ninlil, Enlil e Ninlil, romance de Enlil e Ninlil, e vai por aí, o hino de Dungi, oráculos, o hino a Ebsim, a grande tempestade, os lamentos de Ur, que é registrado na Bíblia com uma outra leitura, de uma outra maneira. Tem tudo isso lá. A história da destruição final de Ur e do Karsag. Karsag seria o Jardim do Éden, que é inundado por água de uma enchente, destruindo as represas que eles tinham construído, que trabalhou nessas represas, e desviando cursos d'água, inundou tudo, soterrou muita coisa. Aí vem a história do dilúvio. Então é isso, eu estou fazendo um preâmbulo, né? Vamos continuar, essa semana, semana do Natal, eu vou... esse é o último vídeo antes do Natal, depois do Natal eu continuo, aí vamos ter uma ordem, né? Desde o iniciozinho, contando as histórias, até chegar nos relatos que mostram como é que funcionam essas dimensões, quem controla essas dimensões e como é que a coisa se comporta. É claro que eu vou fazer o relato baseado em relatos antigos que estão contidos nessa montoeira de livros aqui. E vamos falar sobre o hinduísmo também e sobre o não cristianismo, o evangelho. Porque Cristo não inventou nenhuma religião, ele não criou o cristianismo. Quem criou o cristianismo foi um imperador romano quase 400 anos depois, 325, quando ele aceitou Constantino aceitou todas as religiões, inclusive o cristianismo. Logo depois ele decreta, o segundo imperador que vem depois dele, decreta a religião cristã como religião oficial e manda eliminar todas as outras. Mas esse assunto lá para frente, né? Então Cristo, o que ele trouxe foi um evangelho. As boas novas, ele não usava templos, ele andava a pé. Então vamos ver os livros que falam sobre essa história também, que tem a ver com os brilhantes, porque muita coisa é falada sobre esses
essa turma interdimensional, e sobre relatos do próprio Jesus Cristo que não foram incluídos no livro canônico por vários alunos, já conversamos sobre isso, mas que foram descobertos, muito bom isso, foram descobertos lá em Nag Hammadi e nos manuscritos do Mar Morto. Vamos falar sobre os gnósticos e por que a igreja tradicional tem um pavor do gnosticismo. Pois é, temos uma novidade. Eu troquei o lado desse. Esse aqui agora é o logo do canal. Nós criamos. A Magdalena, a ideia dela, ela é fantástica para essas coisas. Ela criou, aqui está pequenininho, mas eu estou mostrando aqui para vocês. Enigma buscando respostas. Tem o E do Enigma, né, da Magdalena Eveline, que é o nome dela. E pirâmide, como sempre. Tá? E nós temos aí uma esfera meio que incompleta, representando os planetas, todos. Esse mundo fascinante que tem aí fora. Agora nós temos esse símbolo, está registrado aqui na Holanda, o domínio está aqui na Europa, é internacional, evidente, e nós vamos usá-lo em vários aspectos dos nossos vídeos, etc., mais tarde, quem sabe, entre outras coisas. Mas agora o nosso canal já tem um logo. Pois é. E vamos continuar então com o nosso papo. Shine One. Para falar de Shine One, não tem uma tradução Shine One para o português. Seria os brilhantes. Né? É o brilhando um, não tem como traduzir literalmente. Mas seriam os brilhantes. Porque em vários relatos antigos nós vamos ver que os brilhantes sempre estiveram presentes. Esses seres de luz iluminados. Porque eles eram esquisitos, eles eram diferentes, um pouco diferentes. Embora tivessem uma forma humana. Então nós vamos ver, eu lembro muito, antes de começar essa série, que nós vamos comentar muito sobre isso, sobre reencarnações, se vai atrás da luz ou não, se você vai, o que representa a morte presente, para onde vai a nossa alma, as supostas viagens que a nossa alma faria, porque ninguém voltou para explicar. Mas algumas pessoas escolhidas, especiais, puderam fazer essa viagem até esse outro lado, e ver o que havia do outro lado do muro, na outra dimensão. Então nós vamos bater um papão muito grande sobre isso. Vão ser vários vídeos sobre o assunto, nós vamos falar sobre Jesus Cristo e Magdalena, das mensagens que ele deixou, mensagens que aparentemente são as mais autênticas do que a que está escrito no Novo Testamento. O Novo Testamento já foi mais do que historicamente comprovado. Eles não existiam no primeiro século, foram começar a aparecer no segundo século, publicado lá pelo quinto século. Foi uma formação, eles formaram e desprezaram outros livros. É como se desprezassem os originais e se preocupassem com a nova cópia. Fizeram isso com o Corão também. O que tem nos primeiros escritos de Maomé não tem nada a ver com o que tem agora. Foi tudo completamente modificado. Assim fizeram também com o Novo Testamento. Com o Velho Testamento foi mais complicado, os judeus protegeram mais, embora tivesse mexido muita coisa, né, os maçoréticos mexeram muito com as traduções, escondendo alguma coisa. Nós vamos ver que da história de Jesus Cristo nós só sabemos o nascimento, 12 anos quando ele dá aquele show no templo, e depois quando morre, tem com 33, supostamente, alguns historiadores acham que foi 44. Então, a vida dele totalmente foi apagada, foi cancelada, nós não temos registro nenhum. O que nós temos é só aquilo que o Novo Testamento mostra. Mas tem história pra caramba lá atrás. E são os manuscritos do Mar Morto, são os Nag Hammadi, né? que trouxeram à luz esses livros que eles tentaram destruir. E é sobre isso que nós vamos começar a falar, sem muita delonga. Né? What we do in life echoes in eternity. Essa frase é a frase do filme Gladiador. Eu gosto muito dela. O que nós fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora. Tem ET, tem reptiliano, tem interdimensional, tem o Grey, tem o não Grey, tem os louíssimos, tem todo mundo ali, tá? Tudo misturado. Vamos ver. Vamos separar essa turma. What we do in life echoes in eternity. Pois é, essa é uma história que alguns não querem que você saiba, pois tudo que você previamente considerou verdadeiro vai ser desafiado agora. E quem acompanha o canal está nessa linha de pensamento. Nós sabemos que eles, os outros, os que controlam o poder,
eles agem como mágicos, eles agem como enganadores, né? Eles se escondem a verdade da gente com truques de todo o tipo, né? Eu estou rolando aqui o computador para poder ler para vocês o que eu escrevi. Mas o que nós vamos ver é que eles usaram uma espécie de truques de fumaça, tentaram esconder a verdade de todos nós, a verdadeira história de uma ordem secreta, de um sacerdócio secreto. Quer dizer, eu falei lá no meu primeiro vídeo, a Irmandade da Serpente. E é sobre eles que nós vamos falar agora. Também está enfiado aí nesse papo todo. Ok? Os brilhantes. Isso foi escondido através de uma tapeçaria bem tecida de simbolismos, desde a desinformação e mentiras. Mas agora nós vamos começar a ver e revelar tudo isso com os documentos que nós temos. Grande parte do simbolismo do mundo ele foi criado ao longo do tempo por vários cultos, sociedades, crenças, credos, e esses símbolos podem ser interpretados em muitos níveis. Se nós acreditarmos que o elemento religioso dessa mensagem secreta é tudo que veremos, não vamos aprender nada, né? Então nós vamos começar a ver os significados ocultos dentro do simbolismo. Vamos descobrir também que esses significados são o mesmo em todo mundo. Eles se repetem por todo o nosso planeta. Desde que eu comecei a pesquisar isso há muitos anos, há décadas atrás, eu vinha vendo essas semelhanças, essas peculiaridades daqui da Europa até o Havaí, no Brasil, em todo canto. Seus membros eram conhecidos na antiguidade como os brilhantes, ou Shine One. Então eu fiquei espantado. O autor do livro Shine One, que eu mostro a vocês, pois bem, entre os donos do poder, essa turma que hoje domina o planeta, as grandes corporações, etc., etc., eles estão infiltrados por esses seres. Eles estão infiltrados por seres que se encaixam, colam, incorporam, como queiram, os donos do poder, né? E algumas sociedades secretas, né, tem os grandes machões Rosa-Cruzes, Cavaleiros Templários, maçons. Essa turma não gosta muito de mulher, não. Eles têm sempre uma separação das mulheres e dos homens, né? Na maçonaria demorou a admitir a mulher. E assim é tudo separado. Pois é, gosto é gosto, né? Eu sou apaixonado por elas. Pois é. Então, os Cavaleiros Templários, eles não possuem essas crenças estabelecidas pelos brilhantes. Nós não podemos esconder, eles não podem esconder as evidências evidentes, eles não conseguem esconder as evidências que estão por todo lado, e sem elas nós estaríamos perdidos. Ainda bem que tem as evidências. Os antigos povos, eles codificaram esses segredos com todo tipo de alegoria, de mito, fábula, durante o curso da nossa história. Mas nós vamos ver ao longo dos vídeos que um grande número das principais obras literárias na arquitetura antiga, está embutida ali, é impressionante, nas obras de arte no mundo antigo, né? Mas modernas também têm essas mensagens, são pequenos fragmentos e dados significativos dessa peças desse quebra-cabeça gigantesco que nós estamos tentando entender. Né, são dados tudo bem habilmente codificados nos textos religiosos, nas mensagens esotéricas, tudo fechadinho, como fosse um segredo, um grande segredo. E as escrituras hindus têm muito isso. E as escrituras hindus são muito melhores de serem pesquisadas, porque elas não foram tão mexidas pelo sistema religioso, e nem censuradas. Muita coisa foi, ao longo da história, muita coisa foi queimada, destruída, mas sobrou muito mais documento, e os indianos, que são hindus, eles têm orgulho da história do passado deles, dos seus deuses voadores, dos seus vimanas, das suas máquinas, das suas tecnologias. Eles têm um grande orgulho disso, eles não esconderam. No Ocidente, a Igreja Católica Romana travou, foi tudo, de uma forma brutal. Então nós vamos ver que essas ilustrações, todas elas contêm uma profusão de símbolos ocultos, mostrando e tentando, dali, mostrando quem eram os brilhantes, quem eram esses seres que preservavam o conhecimento antigo. Então eles tinham um poder muito grande, ou ainda têm, e eram conhecidos por vários nomes, né, pelo mundo afora, Anunnaki, anjo, né, fadas, duendes, elfos, leprachauns, Elohim, serpente emplumada, e vai por aí. A lista é enorme. Então, devido ao seu conhecimento científico, sabedoria espiritual e suas supostas habilidades extrasensoriais, eles passaram a ser considerados como deuses
né, filhos e filhas dos deuses, pastores de homens, eles foram, os povos na época eram menos desenvolvidos, então nós vamos ver que existe uma história sobre os sumérios, por exemplo, que nós temos mais contato com essas histórias dos sumérios. Tinha uma tecnologia incrível, viajavam interdimensional, pelo espaço interestelar, tinham naves, parará, mas o povão continuava povão. Nada disso era compartilhado, que era muito controlado o que o povão iria evoluir, como é até hoje. Nós já poderíamos estar viajando pelo espaço. Mas quando nós pensamos que a nossa sociedade evoluiu, ela falta. O que está acontecendo agora? Nós estamos regredindo assustadoramente de uma maneira muito rápida. Eles não deixam. Nós poderíamos já ter curado várias doenças, mas o sistema não deixa. Quando um remédio para câncer custa 30 milhões, tem remédio de 30 milhões, 5 milhões de dólares, não é? Quando o sistema dá agora essa história dessa coisinha que nós estamos tomando aí, não sei quantos trilhões faturou uma das empresas, trilhões, agora a segunda, até a terceira, eu sou obrigado, inclusive. Eu vou ter que fazer isso depois do Natal, senão eu não consigo ficar com a minha neta. Ela frequenta a creche, ela tem contato com professores, não tem como eu não participar disso. Eu vou ser obrigado, senão eu não vou poder ter contato com ela. Vários membros da família tiveram esse problema, mas saíram muito bem. Graças a Deus, aos deuses. Então é isso, vamos continuar aqui. Então eles continuaram, eles estão aí presentes, né? Então, alguns viviam pacificamente lado a lado do homem, né? Alguns trabalharam na evolução da nossa raça. Nós temos Enki, que era um deles, que ajudou na evolução. Quetzalcoatl, ele acabou inclusive com os sacrifícios humanos entre os maias. Depois os sacrifícios voltaram, ele perdeu a guerra. Eles brigavam entre eles, alguns tentaram civilizar a nossa humanidade, empurrar, dar uma ajuda. E aí veio o que se supõe tenha sido uma catástrofe global, né? Muitos historiadores tradicionais aceitam essa catástrofe global, o dilúvio, o meteoro, né? O Drea, a Young Drea, ou brigas políticas, brigas pelo poder, porque se nós somos a imagem e semelhança deles, nós podemos imaginar como eles são. Perversos, ciumentos, tudo que de ruim que nós temos veio deles também, está no DNA. Então não eram assim tão deuses. Então, um número crescente de pesquisadores individuais estão chegando à conclusão que, ao contrário, os brilhantes não só ajudaram a evolução, nos deram vários conhecimentos, trabalhar com sementes, com a agricultura, com a medicina, tudo moderado, né? Como se estivesse obedecendo uma escala evolutiva. Mas aí veio um grupo rebelde. Entre eles houve uma rebelião. E esse grupo rebelde é o que nós conhecemos como os anjos caídos, ou os Watchers, do Gênesis 6. Pois aí, nós vemos que essa turma, os anjos rebeldes, né, eles desobedeceram alguma regra que existia na época, eles não podiam ter contato com as mulheres terráqueas. Eles infringiram essa regra, se rebelaram e se reproduziram fora dos seus domínios dimensionais. Por algum motivo que nós não sabemos, eles tinham compatibilidade genética, porque se nós somos criados por eles, nós teríamos que ter essa compatibilidade genética, mas não poderia haver uma relação direta deles com as mulheres terráqueas, por mais belas que elas fossem. E eles se casaram com as terráqueas e deram início a uma criação de sua própria prole, de tais gigantes, etc, etc. Nós não escutamos falar muito dessas mulheres, que provavelmente elas morriam no parto, porque os bebês eram gigantescos. Era uma coisa que não era tão romântica. Nós não temos provas, são especulações, nós especulamos em cima disso. E os nefilins são o resultado disso. Nefilins, Refaim, Mezuzim, a Bíblia fala neles. Né, dos grupos gigantes, tem vários relatos, mas no decorrer nós vamos começar a falar sobre isso. Eles eram conhecidos como gigantes, e a história diz que essa catástrofe, dessa intervenção, desse desobedecimento das ordens superiores, é que causou uma catástrofe que quase aniquilou a raça humana. Chegou a tão ponto a desordem do DNA, a desordem biológica. Nós vemos muitas gravuras de quimeras, de monstros, de bichos incríveis que existiam na época,
foi resultado dessa rebelião. Eles dominaram o planeta. E aí tem a história do dilúvio, que foi a ira de Deus. A história diz que, como Zecharia Sitchin comenta, não foi o Nibiru que chegou. Ou parece que foi uma bela oportunidade, porque já a Terra passou por uma revolução geológica e climática. Isso ajudou a esses seres superiores, a tentar exterminar com essa raça. Não conseguiram. Eles sobreviveram ao dilúvio. Nós temos vários relatos, alguns deles, mas aos poucos eles foram morrendo, não conseguiam se reproduzir mais. Então eles tentaram destruir os híbridos. Os híbridos, nós temos aí histórias de híbridos, muitas vezes relatos sobre eles, mas à medida que o tempo ia passando, eles morriam e não se reproduziam. O livro de Enoque fala muito sobre isso, nós conversamos sobre o livro de Enoque. Enoque tem um relato super detalhado, né? O livro de Enoque foi tirado da Bíblia, não precisa nem dizer porquê, né? Exceto na religião etíope, cristã etíope, que aceita o livro de Enoque e é reverenciado até hoje como uma escritura sagrada, mas desagradou a narrativa católica romana, desagradou o protestante também, que obedece ao Papa, porque a religião protestante é prima da religião católica. Foi um bispo que se rebelou contra as indulgências e fez a reforma. Ele era um bispo católico, né? Então Lutero, aquela turma toda veio da formação católica, eles acabam aceitando os dogmas estabelecidos pela Igreja Católica. Então fica por aí, quem é dogmático fique lá e seja feliz, né? Mas a história é essa, o livro é interessantíssimo. Tentaram esconder de todo jeito, mas ele apareceu lá nos manuscritos do Mar Morto, lá, e no Nag Hammadi também, e em outras cópias. Eslovênia tem a cópia ortodoxa, tem a cópia grega. Pois é. E aí nós vamos ver que os brilhantes, essa turma, eles foram temidos, eles foram reverenciados ao mesmo tempo. Os anjos, eles eram... O pessoal, quando via ai, o que será que eles vão aprontar? Eu nunca sabia. Então, essa história é que deu a razão a outra história que chamam essa turma de extraterrestres. Nós temos conversado muito sobre isso nos vídeos, né? Que tudo leva aqui que eles são interdimensionais. Várias dimensões e esferas que estão iguais e parecidas com planetas, com tudo, e que também eles se utilizam de algum tipo de veículo para fazer essa transposição, muitas das vezes. Vamos ver. Pois é, aí nós estamos vendo imagens de Petra, na Jordânia, onde hoje é a Jordânia. Você vê a descomunal, o que foi feito na pedra. Vamos falar sobre essa arquitetura nos próximos vídeos e como a região é devastada. Não tem água, não tem árvore, não tem nada. Os povos que viveram aí depois se aproveitaram das construções, são gigantescas. Dá bem uma ideia do que é a região lá na Jordânia. Depois nós vamos para o Líbano, ok? Até semana que vem.